Irmãos, o nosso pastor, reverendo Leandro, está adoentado. Já pela manhã ele não estava nas melhores condições de saúde, uma crise de rinite, e ela se agravou. Então, nós vamos assumir o púlpito com a exposição da palavra do Senhor, e assim também, consequentemente, a série de exposição da carta aos Efésios fica suspensa por uma ocasião, pelo menos esta a ocasião presente, tá? Nós vamos meditar a despeito do que consta no seu boletim, que seria Efésios 4, a partir do verso de número 7, não é? Nós vamos meditar no Salmo 133, que reforça e se alinha bastante com a temática que foi abordada pela manhã, tanto no sermão do reverendo Leandro, nos primeiros versos do capítulo 4 da carta aos Efésios, quanto também na excelente aula que foi ministrada pelo nosso irmão seminarista Tyson, abordando a temática lá da resolução de conflitos. E eu chamo, portanto, sua atenção para a leitura do Salmo 133. Acompanhe com atenção, com reverência, com fé, é a palavra de Deus. Salmo 133, cântico de romagem, de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus bendito, nós temos diante de nós a tua palavra santa, infalível e que nutre vida nos corações. Portanto, Senhor, nós queremos te clamar em nome de Jesus, Senhor. Nós que aqui estamos te adorando e estamos sendo edificados pelos atos deste culto, te rogamos a bênção muito especial de que o teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da tua palavra, que o teu Espírito Santo também trate com o nosso coração, para que aquilo que o Senhor nos der a entender, o Senhor também faça com que amemos e pratiquemos. Que a nossa vida, Senhor, seja nutrida, aumentada, acrescentada pela tua palavra. Que sejamos mais parecidos com Cristo, mais agradáveis ao Senhor. É o nosso desejo genuíno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, temos aqui este salmo. Pela manhã falávamos bastante sobre comunhão, como para Deus é muito valiosa a união no seio da igreja. Esta mensagem nos impactou muito pela manhã. Todos que estivemos aqui nos lembramos e certamente é ocasião oportuna para voltarmos a atentar para esta realidade. O quão é para o Senhor da igreja preciosa a comunhão da família. Porque o apóstolo Paulo, naquela carta aos Efésios que temos estudado, nos lembra que nós somos da família de Deus. Deus tem um povo, uma família, amados, congregados com Ele, para Ele e congregados entre si. E o texto que nós temos diante de nós faz uma declaração eloquente, exclamativa, cheia de vida, acerca desta preciosidade da comunhão, da união entre os irmãos. E é curioso notarmos, né? Nós temos essas duas pequenas notas introdutórias, cântico de romagem e o autor, de Davi. E você já deve ter ouvido o ditado popular, e nem sempre a sabedoria popular está coberta de razão, mas algumas vezes ela acerta, costuma acertar com muita frequência, não é? E você já deve ter ouvido alguém dizer, não é? Que a gente só dá valor quando perde. E quando nós nos lembramos de quem é o autor deste salmo, que está bradando, não é?
Que coisa boa, muito boa, é uma família unida, é viverem unidos os irmãos. Você sabe que Davi não tinha isto em casa, um rei louvando a Deus e exclamando que é bom, muito bom, que os irmãos estejam unidos. Ele não tinha isso na sua própria casa. Você deve lembrar que Davi, aquele que unificou o reino, aquele que conseguiu, enfim, reinar sobre todas as tribos de Israel, conseguiu conjugar todo o povo de Deus debaixo do seu reinado, estabelecer o lugar de adoração, estabelecer também o lugar de reunião do povo, a capital Jerusalém, conseguiu congregar a todos. Era aquele também que, após esses grandes feitos que Deus mesmo havia concedido a ele, cometeu o pecado de adultério, acordando tarde, lá pelo meio-dia. O rei que deveria conduzir as tropas estava no seu palácio, talvez se deleitando com as bênçãos que Deus havia provido para ele, talvez até com muito sentimento de gratidão. E então avista uma bela mulher se banhando, manda trazê-la para si, a despeito de ser informado por seus servos que ela tinha marido. O seu adultério fica a ponto de ser descoberto porque a mulher engravidou, Batseba. Então, para encobrir o primeiro pecado, ele trama a morte do marido traído e assim coloca o marido daquela mulher naquele fronte suicida de batalha. E parece que suas iniciativas, não é, para encobrir o próprio pecado, tramando contra a vida de Urias, agora, depois de passado algum tempo, Davi é confrontado por Natã, e é lembrado do seu pecado, se arrepende, e no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, confrontado por Natã, arrependido, ele ouve do profeta, sim, Deus não vai cobrar a tua vida. O Senhor te perdoou, mas a espada jamais se apartará da tua casa. E essa palavra do profeta se cumpre. De fato, houve consequências na vida de Davi, fruto daquele pecado. Houve perdão, mas houve consequências daquele pecado. E nós temos o relato, por exemplo, de Aminon possuindo Tamar, violentando a própria irmã, Absalão assassinando Aminon, Absalão se voltando contra o pai Davi, e nós temos o desfecho de toda essa trama com o rei, pai, com o coração dilacerado, destruído no palácio, ouvindo a notícia da morte do seu filho, que atentava contra ele, que buscava destituí-lo do poder e nesta intenção também matá-lo. E aquele homem teve que bradar: Absalão, Absalão, meu filho. Nós que somos pais, mães, sabemos o quanto amamos os nossos filhos. Bem, é este homem que, usado pelo Espírito Santo, compõe este salmo. Que coisa muito boa é viverem unidos os irmãos. Este é um dos salmos de romagem, e certamente o povo lembrava do impacto que era para o rei ter composto essas palavras. O povo que era convidado a anualmente seguir para Jerusalém e entoava esses 15 salmos, do 120 ao 134, portanto esse aqui é o último bloco de 3, né? São de 3 em 3, de 3 em 3, meio que
falando de 3 estágios, talvez, daquela peregrinação, não é? As dúvidas na saída, a certeza, né, da confirmação de que Deus estava com os irmãos o tempo inteiro e a alegria da chegada. E esse último bloco de 3 salmos está justamente, Salmo 132, 133 e 134, falando daquela alegria e da satisfação da chegada. E certamente o rei, vendo o povo todo que tinha chegado, a grande família da fé toda reunida, ele brada: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E se nós nos lembrarmos que Davi escreve estas palavras inspirado pelo Espírito Santo, nós devemos concluir, com o reforço do que ouvimos, nós que estávamos aqui pela manhã, do que ouvimos hoje pela manhã, devemos concluir que esta é a opinião de Deus. Este é um bradar de Deus, esta é uma declaração do próprio Deus: como é bom que meus filhos estejam unidos. E o Senhor, que não ignora, mas se vale das circunstâncias do autor humano ou do instrumento humano da sua revelação, chama para exclamar isso um homem que dava muito valor a isso, porque havia perdido e sabia como é preciosa a união dos filhos de uma família, não é? Então nós temos aqui essa declaração da preciosidade da comunhão, e este é justamente o tema que nós, de forma quase inevitável, queremos dar a esta reflexão, a preciosidade da comunhão. Bem, ela é descrita aqui pelo salmista, que Deus está usando, com 2 exclamações e 2 comparações. As 2 exclamações estão no verso 1. Ó, exclamação, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, exclamação novamente. E depois seguem-se 2 comparações. No verso 2, com o óleo precioso, o óleo da unção, o óleo que era aspergido sobre o sumo sacerdote. E na sequência, no verso 3, há uma comparação com o orvalho do monte Hermon. Então nós vamos considerar esses 2 movimentos do salmista, e eles vão nos dar a nossa compreensão mais aprofundada desta ode, desta celebração à comunhão dos filhos de Deus. Então, primeiro vamos voltar nossa atenção aqui para essa dupla exclamação, e não é à toa que eu estou chamando sua atenção para isso, é porque é um recurso. Você sabe, né, os salmos são cânticos, portanto, poesias cantadas, e um recurso muito recorrente nessa literatura antiga, na literatura hebraica, é o uso desse artifício de repetição para dar ênfase, e deste modo, essa dupla exclamação é como se fosse, na nossa escrita hoje, um pouco mais informal, talvez em literatura ou histórias em quadrinhos, você tem uma tripla exclamação, já viu? 3 exclamações seguidas, você sabe que ali é uma ênfase muito forte. É mais ou menos isso, ou é isto mesmo que está acontecendo aqui? Ó, exclamação, como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos. 2 vezes bom, 2 vezes agradável, é muito bom, essa é a ideia. A primeira exclamação intensifica o que está dito na segunda. A primeira exclamação chama a nossa atenção. Eu não só estou dizendo que é muito bom de forma exclamativa, eu estou dizendo que é muito bom de forma duplamente exclamativa. Eu não tenho mais recursos para dizer como é bom. Essa é a ideia. O poeta está usando todos os recursos que lhe cabem para dizer que é bom demais, que é maravilhoso que os irmãos vivam em união, que vivam unidos os irmãos. Inclusive, os 2 termos que ele usa, dos quais ele se vale para enriquecer a sua poesia, bom e agradável, respectivamente, Tob e Nauim, são sinônimos entre si, são intercambiáveis,
São palavras diferentes, é um poeta, ele está usando os recursos, ele está usando o vocabulário, ele está enriquecendo a poesia, mas ele não quer destacar duas coisas diferentes, não. Ele quer dizer que é muito bom, ou muito agradável, porque essas palavras se equivalem entre si. Tanto é que no verso 2, quando ele fala do óleo precioso, não é? Essa expressão traduzida aqui por preciosa, é uma daquelas palavras, inclusive aquela que ele usou e que o nosso tradutor chamou de bom. Então, o que é dito do óleo como precioso é o mesmo termo hebraico, o tobe, não é, que se refere no primeiro verso a bom, aqui é agradável ou precioso. Esses termos se equivalem. É uma repetição, é uma ênfase nessa ideia de que é muito bom, mas bom para quem? Bem, nós temos insistido que é bom para Deus mesmo, porque nós estamos convencidos de que o salmista escreve inspirado pelo Espírito do Senhor mesmo. Lembrando do que ouvimos hoje pela manhã, nós sabemos que é muito bom mesmo para Deus que os seus filhos vivam em união. Ele se agrada muito disso. Nós poderíamos dizer até que o que o salmista está dizendo é: como é agradável, agradabilíssimo que os filhos de Deus vivam em comunhão, é agradável a Deus. E nós certamente encontraríamos outros textos que confirmariam isso. Por exemplo, quando nos é dito, por ocasião do nascimento de Moisés, que os seus pais viram que ele era belo, formoso. Isso é lembrado por Estevão, isso é lembrado pelo escritor aos Hebreus também, e que por isso o esconderam, não é? E você já deve ter ouvido alguma pregação explicando que não era só uma questão de beleza, mas que o termo ali evocava algo agradável a Deus. Eles reconheceram que aquele menino era especial para Deus. Sabe qual é a palavra? A mesmíssima. É bom para Deus. Deus considera bom, muito bom, insistentemente bom, de forma que esgote o nosso vocabulário, que esgote os nossos recursos de enfatizar como é bom. É tão bom quanto você possa imaginar. É além disso. Deus se agrada demais da nossa comunhão, a ponto de dizer que abomina aquele que semeia discórdia entre os irmãos, porque Ele quer unir a família. Ele quer essa família unida. Ele derramou o sangue precioso para unir. Esta é a mesa da comunhão, só com Ele não. Nossa com Ele e nossa entre nós, promovida por Cristo, aquele que pela cruz, pelo sacrifício da própria vida, pelo derramar do próprio sangue, derrubou o muro. A cruz derrubou o muro, nos ensina Paulo aos Efésios. Temos aprendido, reaprendido, relembrado. Então nós não podemos diminuir em nada. Não nos é lícito, não nos é permitido diminuir a importância dessa comunhão. E nós não seríamos capazes de exagerá-la. Não há como exagerar o valor da comunhão, porque ela é tão valiosa quanto você pudesse imaginar. Como é bom, como é agradável, muito agradável para Deus a nossa comunhão. Esta é a confissão bradada pelo poeta, por Davi: viverem unidos os irmãos. O rei que não tinha união em casa, diante da união da igreja, repete e repete esta afirmação. Deus acha isso bom demais. Deus se valeu de alguém que tinha perdido isso, de alguém para quem isso era muito valioso e de forma especial, com o lamento de quem havia perdido, para lembrar a mim e a você, nesta noite, que é muito preciosa a nossa união, que nós não precisamos nem devemos
colocá-la em risco, desperdiçá-la. Pelo contrário, como vimos hoje pela manhã, devemos diligentemente lutar por ela, preservar a unidade, a comunhão do Espírito no vínculo ou nas cadeias da paz. Bem, seguindo adiante, não é? Vamos agora que tratamos das duas exclamações e do que elas querem nos comunicar, passemos aqui às duas comparações, não é? A primeira delas, o óleo bom, o óleo precioso, o óleo agradável. Agradável a quem? A Deus. O que é que esse óleo fazia? Santificava. Veja se não é assim. Êxodo capítulo 30, quando nós somos informados, ou quando Deus mesmo ordena o preparo daquele óleo que seria aspergido sobre o sacerdote, aqui mencionado Arão, escolhido por Deus, levantado por Deus no meio do povo, aquele que intercedia em favor do perdão dos pecados do povo. Êxodo capítulo 30, eu vou ler dos versos 25 a 31. Disto, Êxodo 30, de 25 a 31, disto, dos ingredientes descritos nos versos anteriores, farás o óleo sagrado, ou santo, separado, para a unção. O perfume composto, segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Tudo ungido, banhado, coberto por aquele óleo, santo, separado e descrito pelo salmista como agradável a Deus. Portanto, santificando e tornando agradáveis a Deus aqueles utensílios. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações, ou seja, sempre. E tudo quanto ele tocasse seria santo. Meus irmãos, vocês conhecem algum óleo, alguma receita, algum elixir, algum produto que santifique o que quer que seja? Nós sabemos que aqueles rituais todos apontavam para uma obra maior. E o que estava sendo santificado, ou seja, tornado aceitável e agradável diante do Senhor, eram utensílios temporais, era um sacerdote pecador, apresentando sacrifícios que precisavam ser repetidos e repetidos, que apontavam para a obra perfeita daquele que sim agradou o Senhor. Começamos o culto de hoje lendo o Salmo 24, não é? Retornemos a ele, Salmo de número 24, que nos faz perguntas que devem causar espanto, apreensão e inquietude no coração. Quem subirá, verso 3, ao monte do Senhor? Ninguém é a resposta. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ninguém é a resposta. O que é limpo de mãos e puro de coração não sou eu, nem é você. Que não se entrega ou que
Eu gostaria de poder dizer que é tudo tramado só para eu tomar uma aguinha, mas você sabe que não é, né? São imprevistos que acontecem. Bem, mas aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Pecados flagrantes em todos nós. Este, que não sou eu e nem é você, não somos assim, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Bem, este não somos nós, este é o Rei da Glória, o único aceitável, o único que pode, acerca de quem se pode dizer, podem dizer essas palavras, aquele para quem os portais se abrem, aquele que conquistou o perdão dos nossos pecados, aquele que adentrou e nós adentramos por ele. E o escritor aos Hebreus diz que agora nós temos intrepidez para adentrar o Santo dos Santos, no qual o sumo sacerdote entrava com a cordinha amarrada, não é? Porque ungido com aquele óleo, tendo feito todos os preparativos, e Deus aceitava num ritual, uma tipologia daquilo que estava para se cumprir, e foi cumprido cabalmente em Cristo Jesus. E o salmista nos diz que a comunhão é assim, é comparável a isto. Ou seja, ela está intimamente relacionada com a obra efetuada no madeiro. Aquela obra que fez o véu ser rasgado de alto a baixo. Aquela obra que nos introduz na comunhão com o Pai. A comunhão dos irmãos deve decorrer desta comunhão essencial promovida por Cristo. É como óleo precioso neste sentido. A comunhão é preciosa assim. Cristo nos lembra disso no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando naquele sermão que ensina o crente a ser crente, não é como devemos viver a vida cristã, o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Eu vou ler a partir do verso 21, que fala de homicídio, a falta de comunhão, a quebra da comunhão entre irmãos é comparada ao pecado de homicídio. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Conclusão que Jesus tira daí: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, o culto judaico era basicamente o oferecimento das ofertas, oferta pelo pecado, ou seja, aquilo que era derramado pelo sumo sacerdote, o sangue que seria derramado no propiciatório, que indica de que Deus estava nos perdoando, portanto, propício a nós, e Cristo é a nossa propiciação. Ele diz: se oferecer o teu culto, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, o teu culto, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, que a comunhão está maculada, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. É assim que Cristo aplica o Salmo 133 na vida do cristão. Porque o que é que torna o culto agradável? O que é que torna a oferta agradável ao Senhor? O que é que tornava aquele ato do sumo sacerdote agradável? Era o óleo precioso. Tudo aquilo, e o que fazemos aqui, só é aceito diante do Senhor pela obra agradável de Cristo. E a nossa comunhão deve refletir esta obra agradável.
porque ela agrada o Pai. É por isso que o apóstolo Paulo nos exorta, e a maioria de nós, ou alguns de nós, hoje pela manhã, fomos exortados, não é? Carta aos Efésios, capítulo de número 4, versos iniciais. Rogo-vos, pois, eu, o aprisionado, o prisioneiro no Senhor, que andem, que vivam de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos. Iniciativa, resposta, atitude, esforço. Não depende do nosso esforço, mas requer, ele é exigido, é ordenado. Cristo já garantiu essa comunhão, ela já foi conquistada. A cruz já derrubou o muro de separação. E Ele nos chama a esforçarmos-nos diligentemente. Esforcem-se e esforcem-se por preservar. Nós não temos o poder de fazer essa comunhão acontecer. Quem tem esse poder é Cristo, a sua obra e o Espírito que nos habita. Mas nós somos chamados a preservá-la. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós somos chamados a reconhecer a preciosidade da comunhão afirmada por Deus e lutar por ela. Brigar pela paz. Lutar pela paz entre os irmãos. E aí você tem esta cena, não é? Sobre a cabeça, aquele óleo que descia sobre a cabeça. E tem uma sequência de descidas sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e segue descendo também quando ele vai falar lá do orvalho do Hermon, mas essa já é a segunda comparação, e nós queremos concluir aqui a primeira das comparações. Desce e desce. Está ali o sumo sacerdote representando o povo, e na gola de suas vestes estavam as pedrinhas que representavam as 12 tribos de Israel, e a ideia é que isso vai se espalhando pelo corpo inteiro do povo de Deus, a partir daquele que lhe é agradável, e você sabe que o sumo sacerdote representava a pessoa de Cristo, que oferece o sacrifício perfeito, porque ele era o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Então, em Cristo, esta bênção desce, esta aceitação da parte de Deus, esta propiciação, Deus agradável ou agradado de nós. E assim se cumpre aquela bênção antiga, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti. A ideia é que Ele olhe propiciamente para ti. Por quê? Porque o que cabe a nós, da parte de Deus, é o olhar irado. E a maior das bênçãos que pode ser invocada é que aquele Deus que justamente deveria estar irado contra nós, se volte para nós de forma propícia. E isso é conquistado no sacrifício daquele que é agradável ao Senhor, Cristo Jesus. E nós nos tornamos agradáveis nele. Não desprezemos a preciosidade da comunhão. Nós não temos como dimensionar o tamanho desse erro, o tamanho desse equívoco, a blasfêmia desta negligência. Ela é terrível. Ela é terrível. Mas se nos voltarmos submissos ao que Deus diz na sua palavra e valorizarmos esta comunhão, isso é agradabilíssimo ao nosso Pai, a quem queremos agradar. A segunda comparação insiste nesse movimento de descida, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Hermon mais ao norte, talvez o maior dos montes de Israel. No topo do monte havia uma espécie de geleira, o seu degelo ocasionava tanto um orvalho que ia regando a região inteira, quanto
o seu derretimento também ocasionava aquele pequeno filete de água que descia e gerava o rio que traz vida de norte a sul da nação. O rio Jordão, que na sua raiz, o termo traduzido como Jordão quer dizer descer. Ele jordaneia, ele vem descendo, indicando que isso vem do céu, que desce sobre a cabeça, a barba, toma conta, as vestes, esse orvalho abençoador que comunica a vida. Então, a comunhão é comparada àquilo que agrada a Deus, a aceitação nossa diante de Deus, e também a vida que Deus comunica, porque essa é a imagem. Nós estamos falando de um povo que vivia no semiárido, não é? É o sertão. É parecidíssimo com o nosso sertão nordestino. Do norte de Minas para lá, não é? É tudo muito parecido. Caatinga, seca. E sempre que eu falo desse texto, eu me lembro, nós fizemos uma viagem missionária ao sertão pernambucano, porque eu nasci e me criei no litoral, né? Só sabia o que era praia. E aí a gente vê falar, meus irmãos, é muito, muito triste. É muito triste. A falta de água é falta de vida. E a falta de vida, a morte, é feia, é dura. Crianças magérrimas, só tinha cabeça e barriga, tomadas de vermes. A sensação era que, meu Deus, esse menino não vai escapar. Aí você andava, gado morto e gado morrendo, os recursos últimos daquelas famílias. E aí, quando a gente perguntava de um povoado ou outro, aí, numa dessas ocasiões, o sertanejo respondeu: o senhor vai andar assim nessa direção e vai passar por um rio com água. Aí você pensa, conversa de matuto, né? Redundante, rio com água. No trajeto nós entendemos o porquê da expressão rio com água. Porque havia leitos secos. E o rio ter água era digno de nota. Fazia sentido a expressão rio com água. Porque não tinha água. E quando aparecia um rio com água, era uma referência para todos que estavam ali, porque era uma escassez. Então a água é vida, não é? E quem ouvia assim, rapaz, então isso é precioso demais, porque sem a bênção da água, sem a bênção da comunhão, nós morremos, nós ficamos magérrimos, doentes, desprovidos de vigor, de seiva. Como é descrito no Salmo 1, o Salmo sapiencial, de sabedoria básica para a vida, não é? Como é descrito aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, como árvore plantada junto a ribeiro de água. Aí a seiva, a vitalidade e assim por diante. Não é à toa que o salmista conclui, e você diz, graças a Deus, por todos os bons motivos, não só porque estamos caminhando para o fim, não é? Mas por causa das maravilhas que estão sendo tratadas. Ali, ele circunscreve, ali, fora dali não, mas ali sim, ali, onde há comunhão, ali, ordena o Senhor a sua bênção, Ele aprova, Ele se agrada, e a vida para sempre. Fora dali não, mas na comunhão dos santos, na comunhão dos seus filhos, que convencidos pelo Senhor, pelos motivos bíblicos que ouvimos esta noite, convencidos da preciosidade da comunhão. Preciosa porque Deus diz que é. Preciosa porque decorre do sacrifício de Cristo. Preciosa porque sem ela não há bênção nem há vida. Há reprovação e recrudescimento.
que sejamos a igreja mais viva que podemos ser, repletos da comunhão que Cristo conquistou, que amemos essa comunhão, que vivamos para promovê-la, porque ela é boa demais. Que o Senhor nos abençoe assim, com esta vida que brota da obra de Cristo. Nós vamos entoar uma oração ao Senhor. Hino 299, renovação. Ao som dos instrumentos, por favor, se coloque de pé, vamos cantar juntos.